Olá, estamos com mais um episódio do Fala Mulher, esperando que o Fala em Mulheres traga para você que está nos ouvindo mais informação, mais conhecimento, através de um momento conosco. Hoje o tema é parentalidade positiva, continuamos num ciclo de parentalidade positiva, como combinamos anteriormente, e dentro da parentalidade positiva abordaremos hoje em tempos de divórcio. Trouxemos algumas convidadas especiais, especialistas nas suas respectivas áreas, que vão enriquecer esse tema conosco. Relembrando que a parentalidade positiva é um processo, um viés no estilo educativo que valoriza a empatia, o respeito mútuo entre as partes dessas relações e o vínculo forte, saudável entre os pais e os filhos. Eu sou Audrey Braga, eu sempre me esqueço de me apresentar. Sou educadora física, médica pediatra e psiquiatra que atua na área da infância e adolescência. Você, Davina? Olá, sejam bem-vindas, né? Muito bom estarmos aqui. Esse projeto tem nos trazido muito enriquecimento, não só o enriquecimento de conteúdo, mas também de convivência com as colegas, né? Com as suas experiências. Hoje nós temos uma colega aqui nova, né? A primeira vez aqui no podcast. A Ana Paula é prata da casa, que eu digo, já está aqui conosco, né? Eu sou Davina Castro, sou assistente social, sou terapeuta familiar, e eu e a doutora Audrey estamos aqui à frente desse projeto, mas de antemão eu queria agradecer às colegas que vieram. Eu sempre digo que essas colegas são muito caras, porque elas fecham seus consultórios, deixam de atender naquele momento, elas se dividem aí entre seus pacientes e vêm aqui para compartilhar do seu saber, para trocar experiências e para contribuir com esse projeto. Nós escolhemos esse tema porque esse tema ele tem trazido um processo de muito impacto na vida das crianças, dos adolescentes, na vida das famílias, né? O divórcio, eu sei que Débora é advogada e deve lidar com essas questões, ele traz um impacto, independente se ele é consensual ou se é litigioso, há uma ruptura familiar, há um modelo de rotina que vai ter que ser ressignificado, e isso o que a gente tem visto que, na maioria das vezes, não é bem aceito pelas crianças, não é bem conduzido, né, esse novo momento. Então, isso a gente está vendo, está gerando muito impacto negativo na vida das crianças, dos adolescentes, da vida das famílias, de uma forma geral. Então, eu queria trazer essa discussão aqui, a Ana Paula como psicóloga, e você como advogada, a Audrey como psiquiatra, eu como terapeuta de família, a gente trocar um pouco essa experiência, né, eu chamo de divórcio de uma ruptura, mesmo que seja consensual, mesmo que seja acordada, é uma ruptura, até se refazer, isso leva um tempo, né? Dependendo de como a família estava, né? De como se chegou a esse divórcio, a esse estado, né? Essa decisão, nós não sabemos. Então, aí junta, eu vejo uma junta o que já vinha antes, com mais as consequências da própria ação do divórcio. Então, está aqui para a gente discutir, acho que um tema bastante relevante. Tá bom? Vamos nos apresentar, as meninas. Débora? Olá, eu me chamo Débora Cutrim, sou advogada já há 6 anos. Tenho atuado assim, na área civil, eu falo que eu sou civilista, porém eu tenho especialidade em direito médico e direito da saúde. E gostei bastante do convite, me senti lisonjeada de estar aqui hoje. Acredito que a gente pode estar trocando essas informações, sim. É um assunto muito relevante, é verdade. É muito delicado, inclusive, assim, tem a lei, né, que nos dá um respaldo, mas a gente está lidando com o ser humano, né? Então, cada família a gente vai tratar de uma forma diferenciada, com certeza, né? Então, eu quero estar agregando a isso que eu tenho de conhecimento aqui e estar aprendendo com vocês. Obrigada. Bem, eu sou Ana Paula Chaves, vocês já devem ter me visto em outros
episódios, né, do nosso Fala Mulher. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e sou psicóloga jurídica. Então, assim, eu acho que nesse momento de discussão, essa minha prática dentro da perícia e da assistência técnica, né, para os colegas da área civil e criminal, possa vir contribuir na nossa discussão de hoje, que é tão rica, né, quando a gente aborda o tema da parentalidade positiva, diante do exposto pela Davina e pela Audrey, em tempos de divórcio, né, dessa questão do respeito, sobretudo, e a prática da comunicação não violenta durante um processo de divórcio, porque muitas vezes a gente percebe que os pais falam até a mesma coisa, né, Débora? Assim, um fala 6, outro fala meia dúzia e acaba não se entendendo. Então, a gente acaba sendo um mediador nesse processo, né, de um conciliador, eu diria. Mesmo a gente, ainda que a gente tenha que separar o que é prático, o que é técnico, né, mas da questão humana, né, da criança que está ali por detrás, do adolescente e até mesmo do casal que está ali se separando. Verdade. E aí eu acho que entra a questão, pegando a sua fala, Ana Paula, da comunicação não violenta, que é um conceito que pode ser ampliado não só, que deve, na verdade, ser ampliado não só para as questões no núcleo familiar, num processo difícil de separação do casal, né? Mas num contexto ampliado de convivência social, né? E é um treino fundamental no contexto familiar, que é para as crianças. E um treino numa situação difícil de comunicar separação das pessoas mais de referência, mais importantes para a criança e para o adolescente, que são os pais. E com isso a gente traz também a questão do respeito, né, da relevância do respeito nesse momento, tanto dos pais um com o outro, quanto dos pais para com a criança, para com as necessidades da criança, as necessidades emocionais e as necessidades outras, financeiras, as demandas que vão impactar nas necessidades financeiras de cada criança nesse processo. E que aí, em geral, é um grande problema, né? Verdade. No processo do divórcio, e que envolve os perfis de divórcio consensuais ou não. E talvez isso, não sei se a gente pode começar por aí, o impacto disso do perfil de um divórcio amigável, vou chamar assim, Sim. e um divórcio não amigável. O que vocês acham? Eu acho que faz toda a diferença, né, Débora? Com certeza. E assim, e até mesmo, Audrey, você usou uma expressão muito interessante dessa questão do consensual, ainda que o casal, de forma consensual, né, resolva divorciar, ainda assim, esse cuidado da comunicação do divórcio para as crianças e adolescentes, ele precisa ser feito com uma adequação ali. Não é raro eu, em consultório, né, na clínica, eu perceber crianças, e assim, crianças de 8, 9 anos de idade e adolescentes, 14, 15 anos, chegarem para mim e falarem assim: Ana, pede para meu pai e minha mãe dar real, eles falam assim, porque assim, a criança, ela, dependendo da fase, né, Audrey, ela tem assim um mundo de imaginação na cabecinha dela. Então, por vezes, ela pode se sentir culpada pela separação dos pais. Por vezes, ela pode achar que os pais estão punindo ela com a separação. Então, assim, essas questões, elas precisam ser realmente esclarecidas e uma comunicação adequada para a idade da criança. Porque muitas vezes eu vejo uma comunicação extremamente ruidosa, que acaba, tangenciando a comunicação violenta que a gente tem falado, né? Então, e o que acaba também, que eu acho que você deve ver isso com mais frequência, Débora, a questão que é tanto levantada em processos
processos de divórcio, sendo consensual ou não, da questão da alienação, né? Que é uma discussão que, assim, a gente é até extenuante, né? Se a gente for pensar. Porque parecendo assim, eu faço um paralelo com bullying. Tudo parece que é bullying. Sim. Aí tudo parece que é alienação. Sim. E não é assim, dessa maneira, né, Débora? Era esse gancho que eu queria pegar, né, ali com a questão da alienação parental. A gente precisa se atentar muito a isso, a observar ali dentro porque numa separação, alguém vai ficar com a guarda dos filhos, né? Ou aquela pessoa responsável ali para o cuidado direto dos filhos. E costuma ter essa questão, muitas vezes, de violência ou não, de vingança, e querer estar jogando, né? Tá envolvendo o filho numa situação que não é necessária, é desnecessária, né? Assim, o casal, quando a gente fala até, assim, muito, né? Em escritório, em aulas, quando a gente casa é meu amor, né? Meu bem, e quando a gente separa é meus bens. Então, o casal costuma querer envolver o filho numa forma de vingança. Sim. Então, a gente fala dessa alienação parental, ela é muito séria. Né? A gente não precisa envolver ali os filhos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser sincero com nossos filhos. Né? Ali vai ter realmente aquele rompimento de uma família que se convive ali, né, todos os dias, de uma forma diária, e as crianças hoje são muito espertas. Elas observam, pegam de longe o que está acontecendo. Né? Eu já vi muitas crianças, inclusive, comentando, meus pais vão se separar? E por que os pais não chegam logo diretamente assim, de uma forma saudável e comunicam isso aos filhos, né? Então, vamos envolver os bens, óbvio, né, que temos a separação hoje, falando pelo mundo jurídico, o consensual e o litigioso. Seria excelente se a gente fosse todo mundo para o lado consensual, mas não é assim, quase sempre, né? Então, assim, isso precisa ser observado e com cuidado com os filhos. Até no consensual, Débora, eu não sei se você chega a perceber isso também no escritório, né, no seu trabalho, eu percebo, assim, uma comunicação, assim, uma violência psicológica, assim, bem latente. Sutil, né? E quando, por exemplo, um dos pares, né, ou o pai, vamos pensar na relação com os filhos, ou a mãe, descaracterizando a figura do outro. Exatamente. Né? E assim, de uma forma tão sutil, vou dar um exemplo bem claro, tá? A gente não vai ficar na nossa casa porque o papai não quer passar a parte dele para mim, ou o contrário, né? Então, a criança, ela vai criando um repertório de que o pai não é uma pessoa boa, ou de que a mãe não é uma pessoa boa. Por que que ele não abre mão disso? Então, assim, ainda que a gente ache que, puxa, uma conversa como essa, de discutir a divisão de bens, não precisa passar pelas crianças e adolescentes? Precisa com uma adequação de linguagem, até para não criar na cabeça desse jovem, dessa jovem, da criança ou da criança menino ou menina, né? Essa impressão de que, por exemplo, de generalizar, de que sempre é assim. Porque a criança, dependendo da fase do desenvolvimento, ela usa de generalização. Então, o fato que está acontecendo com ela hoje, ela faz uma leitura global, né, Audrey? Então, assim, meu pai e minha mãe não deram certo, então não vai dar certo se eu casar. Ou então, nenhum homem presta se a mãe usa alguma fala nesse tipo. Ou vice-versa. Porque, infelizmente, tem homens que são abusivos e o divórcio muitas vezes acontece por violência doméstica. Então, as crianças presenciam isso e levam para um todo, se isso tudo não for feito de forma adequada, para mitigar o máximo possível, né, o tipo de sofrimento que vai ter. Agora, deixa eu fazer um questionamento aqui. Quando vai acontecer o processo de divórcio, a gente tem que estar atentando da importância da gente manter a calma e manter a empatia, né, de ambas as partes e do todo o núcleo. E assim como ajudar a criança, os filhos, a lidarem com essas emoções complexas, porque por mais que você diga, esse núcleo familiar está se desfazendo, mas vai se criar um novo núcleo, né? Mãe, filhos, pai visitando ou pai não visitando, mas haverá um outro núcleo. Vamos considerar
aqui eu vou fazer uma provocação para vocês, eu estou considerando aquela criança que não passa por um processo terapêutico. Na criança lá, que não está no processo terapêutico, não tem a colega profissional para colaborar nesse processo de preparação e de mediação. Ana Paula, eu gostaria que você já fosse preparando o fulaninho, porque nós estamos em vias de separação, né? Tá, mas Débora, eu estou me separando e meu filho não faz terapia. Acontece de procurar em você e você fazer esse papel de transmitir essa informação para a criança e fazer esse trabalho de liderar, de lidar com essas emoções complexas. Como é que funciona isso? Como você como psicóloga, você como advogada, como funciona isso? Como você reage a algo disso? Que eu acredito que já deve ter surgido para você. Então, assim, o judiciário hoje, ele tem ficado mais humanitário, ele tem observado essas necessidades de todas as pessoas. Nós temos vamos dizer assim, no Brasil não existe um contexto só de um tipo de realidade de pessoas. E, infelizmente, a realidade de pessoas hoje que não têm acesso é muito maior do que as que têm. Então, assim, temos hoje núcleos, né, eu vou citar aqui, dando ensejo aí que você falou, em relação à defensoria pública. Realmente são pessoas que não têm esse acesso de procurar um profissional, muitas vezes não tem nem a coragem, porque um processo judicial costuma levar a pessoa ao medo. Ela fica numa questão de, né, assim, dar aquela atenção, nossa, eu vou ter que procurar a justiça, como que é isso? Eu não tenho acesso, eu não conheço nenhum advogado, será que vai me atender? E como é que é as crianças, no caso, como a Davina falou, como é que fica as crianças ali naquele amparo? Então, temos a defensoria, tem núcleos ali que tem psicólogos da área do governo que vão observar qual o tipo de envolvimento daquela família, se houve realmente alguma violência, para preparar aquelas crianças para aquela separação que vai acontecer. E aí, deixa eu aproveitar isso. Vamos dizer que eu procurei você. Eu estou falando isso porque as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, umas questões práticas seriam importantes. Sim. Eu procurei você. Meus filhos não vão a psicólogo. Sim. Mas eu sei que vai ser um divórcio pancada. Vai ser difícil. Eu já sei que vai. Sim. Aí eu vou num advogado. Você teria acesso a esse sistema do governo, né, do judiciário, como me parece que a Ana Paula trabalha com isso, né, hoje também, né? Sim. Então, eu teria acesso à Ana Paula como você conduziria, traria através do judiciário essa estrutura? Sim. Como é isso? Fala para mim. Com certeza. A criança precisa desse respaldo. Então, assim, no caso, um advogado como um oficial, né, do direito dizendo em si, eu não tenho essa especialidade, né, nessa questão de lidar com um menor, né, eu estou lidando com um adulto que ele sabe o que ele fez, né, se não é conhecedor da lei, a gente passa ali o que a lei resguarda, mas existem as crianças, então é realmente encaminhado, a gente entra em contato com a área do governo que vai atender, sim, aquela pessoa, né, que vai estar dando aquele suporte e orientação psicológica mesmo. Encaminhado por Sim, você. Sim, com certeza. Há necessidade. Bom saber isso, né? Há necessidade. E a gente pode cobrar isso, inclusive. O judiciário hoje, o Ministério Público, vamos dizer aqui no caso do Ministério Público, é um órgão fiscalizador. Tanto é que ele entra ali no processo judicial, quando existe um menor, para ver se o direito da criança está sendo realmente todos observados e ali resguardado. Então, a gente pode, se por acaso não houve realmente, de fato, aquela observância, a gente pode fazer uma denúncia no Ministério Público. Isso. Então, isso o governo tem que, amparar essas pessoas que não têm condição de procurar um profissional. É assim, mais ou menos a rota... É pergunta de leigo, tá? Não, sim, eu acho que isso é muito importante ser falado relevante. Mesmo. A Débora, como operadora do direito e como advogada, ela pode fazer esse encaminhamento via juízo. Então, por exemplo, entrou-se com processo de divórcio e durante esse processo, a Débora percebe que existe um menor envolvido ou menores e que estão tendo
direito deles violados, né? Por uma questão ou de integridade patrimonial ou até de integridade psicológica, né? Então, ela, como operadora do direito, através do juízo, ela pode requerer uma perícia. Aí o juízo nomeia um perito, né? Que no caso, por exemplo, poderia ser eu. Sim. Aí o perito psicológico vai fazer uma avaliação nessa questão que foi levantada, né, pelo advogado, pela Débora ou pelo Ministério Público. Sim, Normalmente, via Ministério Público é mais comum. E aí, o que acontece? A outra parte, né, por exemplo, o cliente que a Débora estiver atendendo tem o direito também resguardado por lei de questionar a perícia que está sendo feita. Sim. É quando ela pode, através do cliente dela, nomear um assistente técnico que também é psicólogo. Que coisa interessante. Sim. Né? E aí, o que esse psicólogo indicado como assistente técnico pela advocacia vai fazer? Vai rever, não no sentido de desqualificar, o trabalho do perito nomeado pelo juiz. Sim. Porque o perito, ele tem uma visão neutra. Ele está avaliando o processo. O assistente está avaliando, está sendo chamado para avaliar o interesse da parte contratada, que contratou ele. Então, o que o assistente técnico faz? Verifica se a avaliação pericial está de acordo, levanta quesitos para o perito levantar. O Débora, acompanha todo esse Acompanha processo. Todo o processo. E pode intervir. Pode, essa questão dos quesitos, né? Uhum. É tipo realmente uma perícia, vai, como os dois profissionais, como ela falou, e o assistente técnico também é nomeado ali para estar observando se toda aquela questão está sendo tratada. Exatamente. É como se um está verificando o serviço do outro. Não é contestando, mas está correndo da maneira legal? Isso. Para que seja resguardado o direito das crianças. Com certeza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, Débora. A Débora, vamos supor, faz de conta, tá, pessoal? Ela me contrata e fala assim, Ana, você pode ser assistente técnica de um caso que eu estou acompanhando de divórcio, que existe a possibilidade de violência doméstica, a mãe está pedindo uma protetiva, Sim. E aí, ok, eu posso sim. E aí o juiz já nomeou um perito. O assistente técnico, ele entra mediante nomeação de um perito. Sim. Porque o meu trabalho é colaborar com o advogado, vamos pensar assim, em auxiliá-los, né, no caso a Débora, em que quesitos a gente vai questionar o perito. Então, por exemplo, o que eu levantaria? Como é que é a parentalidade dessa família? Sim. Eu quero entrevista com a criança, eu quero fazer uma avaliação pericial com a criança, com o pai, com a mãe. E aí, isso tudo eu vou solicitar ao perito. Aí ele tem um prazo por lei. Aí ele vai periciar tudo isso que eu levantei como assistente e aí depois ele vai apresentar esse laudo para o juiz e o juiz vai dar vistas para mim, para o advogado que vai dar para mim. E toda a sua avaliação pode intervir, Débora, no teu processo de divisão de bens, por exemplo? Sim, divisão, guarda. Tudo. Principalmente isso tudo guarda, é envolvido. Né, porque se for de uma violência doméstica, provavelmente essa pessoa vai ser afastada, o agressor, né? Vai tudo ser analisado. Porque, assim, é afastado, mas lá na frente a gente não sabe como é que isso vai, né, ocasionar em relação à criança, porque a criança, a princípio, ela precisa ter convivência com ambos. Mas como que isso vai ser tratado lá na frente? Exatamente. Né? Então, são casos realmente, assim, delicados. Cada caso é um caso. Inclusive né? a pensão. Pensão também. Também avaliado Tudo em cima disso. Sim, exatamente. Guarda, pensão, Antigamente, partilha. eles falavam muito, né, Débora, no direito, sobre o interdito do pátrio poder. Hoje em dia não se existe mais isso, porque exatamente por essa fala da Débora, de que a ideia é que haja convivência com ambos os pais, né? Tanto com o pai quanto com a mãe. Mas há casos que essa convivência ela tem que ser restrita ou assistida, né? Então, depende de cada caso. E ainda existem casos que são mais complexos, que aí a gente não fala do interdito, mas a gente fala da suspensão do poder familiar. Sim. E aí as pessoas não entendem muitas vezes, porque muitas vezes, Débora, eu assim, recebo pessoas em processo de litígio bem severo, e elas colocam assim para mim,
Porque tem que interditar esse pai. Eu falo, gente, não é assim que funciona. Olha só, o pai tem o direito e o dever como pai Sim. naquela criação dos filhos. Agora, uma coisa é isso. A outra coisa é quando você levanta um questionamento perante o juiz, do juiz de guarda, de que o filho ou a filha está proibido de ver o pai. Quando você impede o poder familiar, você impede o poder familiar de toda aquela linha. Então, por exemplo, eu estou interditando o poder familiar do pai, né? Toda a família paterna está proibida de entrar em contato com a criança. Inclusive os avós? Sim. Inclusive os avós? Sim. Toda a família paterna. Isso é muito ou sério. materna. Nossa, Isso é muito sério, isso né? é muito sério. Sim. Então, Nossa, as pessoas, não elas sabia pensam disso. na interdição, mas elas porque não não entendem. tem o conhecimento da lei. É exatamente Até os isso. avós, por Sim, exemplo? exatamente. É por isso. Por causa da intervenção do que ali ele pode passar. Uhum. Entendeu? Assim, da questão da É muito influência. Sei. Mas os avós costumam, assim, irem atrás dos seus direitos também. E, assim, são muitas coisas que se envolvem. Inclusive, até pensão também tem avós que isso tem que eu ia suprir. perguntar. Sim. Eu sempre ouvi isso, né? Se o pai não pode, vai Sim, e isso é verdade. o antecedente que é o avô. É verdade? É verdade. Real. Então, assim, a E família até está nos toda cuidados envolvida. parentais mesmo. Sim. Se realmente há aquele afastamento, tem casos muito delicados que a criança realmente não vai ficar, né, no conselho tutelar, e o avô pega a guarda ali da criança, então ela vai ser o sustento ali daquelas crianças. E às vezes o avô, da parte contrária, ainda vai complementar na pensão alimentícia. Olha que coisa interessante. Então, assim, a lei, ela abre um leque para que seja resguardado o direito. Então, se está dentro de uma família, existe dois lados. Exatamente. Não termina só no pai e na mãe, não. São todos envolvidos. E as pessoas... Tem caso até de irmãos mais velhos. E as pessoas, muitas vezes, movidas por raiva na questão do esse divórcio, é o ponto, né? elas acabam, assim, corroborando com situações muito complexas que vêm depois. Sim. Porque, muitas vezes, a pessoa, ela está num movimento egocêntrico, né, Débora? Porque ela está olhando só o interesse dela, só o direito dela. Porque eu quero, porque eu fui ofendida, porque eu fui ofendido. Sim. E sequer pensa nessas outras pessoas envolvidas no processo, que são os menores. E o que a gente... Por que o Ministério Público entra de forma muito dura? E eu acho muito, muito correto. Porque, na realidade, ele está defendendo o interesse da criança. Está defendendo o interesse real. E não é só uma integridade patrimonial. É física e psicológica. E isso é uma prioridade. Sim, é uma prioridade do judiciário. Porque, assim, a criança, ela é vulnerável. Ela não sabe o que resguarda ela. Ela não tem um entendimento, né? De forma alguma para estar buscando o seu direito. Então, assim, os pais estão ali no momento de conflito. Né? Então, esquece isso. Tem que entrar um mediador, igual a gente fala, o juiz ou, o caso, o Ministério Público, ele realmente está ali de fora, ele vai enxergar de uma maneira diferente os direitos de quem não tem como buscar e não sabe se proteger. Exatamente. Né? Então, o papel realmente do Estado é esse. O Estado, ele está de olho no direito das crianças. Exatamente. E É por isso que faz. que a gente levanta muito a discussão do começo da nossa conversa de agora sobre alienação parental. Sim. Há muita controvérsia. Então, assim, é muito fácil um pai levantar que a mãe está alienando os filhos e vice-versa. E a mãe falar também que o pai está alienando. Sendo que, de fato, não é assim que a banda toca, né, Débora? Sim. É muito mais complexo do que a gente imagina. O fato de uma mãe se precaver numa visitação das crianças ao pai, não é característica de alienação. Ficou muito banalizado o termo. Igual o bullying, né? Qualquer coisa é bullying. Qualquer coisa é alienação. A gente tem que tomar muito cuidado. Sabe? Avaliar cada caso, ver tudo que está envolvido. Por isso, da entrada da psicologia e esse ramo, né, de especialização na psicologia jurídica, que vem assim, agregar muito valor. Né? O meu trabalho dentro da psicologia jurídica, eu acho assim... não é porque eu me especializei, não, mas eu acho de assim, muita importância. Não, claro, nesses momentos, quando a gente Sim. vê, né? Isso porque a gente está falando de um recorte da área civil, né, Sim. Débora? Tem outras áreas que o psicólogo Sim. acaba atuando, né? A área criminal, a Agora, área nesse trabalhista. caso, Sim. uma outra questão, né? Porque eu achei isso tão interessante, né? Esse tema. Vamos dizer, o divórcio aconteceu. Com todos os intempéries, né?
E como fica essa criança? Ela continua sendo assistida ou não? A mãe tem... Por exemplo, você pode garantir nessa pensão uma segurança para a criança, tipo, ela precisa, a partir de agora, de um acompanhamento psicológico. Você pode colocar isso como uma condição ou não? O Ministério Público fiscaliza isso? Como é isso? Tá, pode ser sugerido, né? Sim. A fiscalização depende da condição de cada situação de divórcio. Então, por exemplo, tem famílias que são famílias vulneráveis, né? Que têm uma condição muito assim, aquém do que a gente gostaria que tivesse para um processo como esse. É um processo que muitas vezes não envolve só o psicólogo, envolve a área médica, envolve outras áreas também ali da saúde, né? Então, assim, dependendo de cada caso, existe a rede de apoio nossa. Então, por exemplo, a Fernanda Jota, ela faz muito esse atendimento. A gente já trocou muita figurinha nesse sentido, né? Porque, assim, a rede, ela é toda preparada. Como o nome fala, rede. Então, existe uma comunicação nacional. Então, assim, de repente, a gente tem uma denúncia de uma violência doméstica e por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, fictício, tá, pessoal? Mas não quer dizer que não possa acontecer. E aí, de repente, a mulher é casada com um homem, e aí sofreu violência doméstica de agressão física, só que esse homem vem de outro casamento, e aí a rede se comunica nacionalmente, porque ele já tem como se fosse um registro de violência doméstica no casamento anterior. E assim é com os filhos também. Sim. Né? Então, essa rede, ela se comunica, porque também, gente, infelizmente... Não sei se a Jota abordou isso, a gente tem comportamentos de mitomania, as pessoas mentem. Então, as pessoas mentem para o advogado, elas mentem para o psicólogo, elas mentem para o juiz, para o Ministério Público, né? Então, assim, até isso a rede de apoio, ela checa. Porque, assim, certa vez eu me lembro que eu atendi um caso, eu até troquei muita ideia com a Jota nessa época, de uma mãe que chegou muito desesperada e ela contou uma história que era difícil de acreditar, mas difícil de acreditar mesmo. E ela estava, assim, colecionando detalhes dessa história há anos, envolvia menores, e era uma história de fundo muito fantasioso, porque ela relatava que o ex-marido era dono de um império e que ele comprava todo mundo, que ele comprava juiz, que ele comprava conselheiro tutelar, que ela tinha as provas e tudo mais. Ela morava na casa dos pais. Aí eu entrei em contato com a Jota. Falei assim, Fernanda, olha só, tô com um caso assim, você pode me ajudar a entender? Porque eu tô com um feeling, com um pressentimento, foi até uma advogada que me encaminhou esse caso, que essa moça tá mentindo. Aí ela falou assim, Ana, a gente tem como ajudar sim, a rede tem toda uma conexão. E aí eu encaminhei o caso para ela. Aí encaminhei essa moça, né, essa mulher, era uma mulher de aproximadamente 30 e poucos anos, aí encaminhei para a Fernanda, e a Fernanda deu andamento, porque isso não é assim, não é de boca, não é de telefonema. Ana, eu vou checar aqui. Não, tem todo um caminho burocrático, né? E aí isso a gente pode contar muito com a ajuda, com apoio, assim, né, das instituições federais e locais. Verdade. Claro. Outra questão que eu tenho, assim, Aldez tem uma questão? Não, pode seguir. Deixa eu perguntar uma coisa. O advogado precisa de dois advogados, por exemplo, um para a mulher e outro para o homem? Para o pai e para a mãe? Ou não, o advogado resolve? Hoje nós temos o processo judicial, o extrajudicial, que ele é feito em cartório, né? Se há como um acordo do casal ali na separação, que é realmente para ser mais célere hoje, né? Para não ter esse impasse tão dolorido que é uma separação, porém não pode estar envolvida as crianças. Então, quando não tem criança. Isso. Envolvendo, o que a gente orienta? No extrajudicial, tem que ter sempre um representante da figura do advogado. Sim. Pode ser só um, só que a gente orienta que a outra parte busca, pelo menos, um respaldo se os direitos dela estão sendo realmente resguardados. Porque uma vez que você assina ali, foi homologado, o juiz vai analisar, óbvio, né? Vai passar ali para que seja... A gente fala, entra no cartório, né, a ação extrajudicial e a homologação do judiciário.
fica mais difícil. Tem como reaver? Sim, mas antes mesmo que haja essa homologação da sentença, né, da separação de fato, a pessoa busque conhecimento com um profissional, né, se os direitos dela ali tá sendo resguardado só, ou está sendo só por uma parte. A gente orienta que seja analisado isso. Pode ser um advogado? Sim, porque vai ser mais célere. Inclusive, dependendo da região que a pessoa mora, em 2 semanas ela tem a separação dela, não envolvendo crianças. É aí que eu estou falando. O extrajudicial, ele não, o casal está de comum acordo da separação Quando e não os filhos envolve. são maiores. Exatamente. Maiores de quê? De 18 ou 18. 18. E aí, existe esse consenso entre eles, né? E o processo é feito extrajudicialmente. Ele é mais célere. Mas a gente orienta que a outra parte busque seus direitos. Para pegar uma segunda opinião. Gente, é seu direito que está sendo envolvido ali. Né? Por mais bonzinho, sim, né, que o outro seja. Aí a gente entra em outras questões. O que acontece? Numa separação, o que um profissional do direito... A primeira coisa que ele analisa é realmente o regime de casamento dos dois, né? Sim. Isso que é o ponto inicial. Tem ali a discussão patrimonial, tem a questão do envolvimento psicológico deles, enfim. Mas a primeira coisa que a gente pergunta é qual o regime de casamento de vocês? Hoje nós temos também a união estável, né? Então, isso é analisado para que haja ali o início de conversa de uma separação. Né? Então, é isso. A princípio, é um assunto extenso, porque, como eu falo, a gente está envolvendo pessoas e cada caso é um caso. Cada família construiu o seu histórico de vida, como é que foi essa questão de envolvimento né, do casal, a questão dos filhos envolvidos ou não. Então, é uma questão delicada que a gente realmente analisa caso a caso. A união estável, ela tem as mesmas prerrogativas do casamento? Sim, o que é a união estável? Ela critério. você tem que comprovar a data de início daquela união estável. Que é então, feita no cartório, né? Porque o casamento existe o documento. Né? A união estável não existe um documento. Você que tem que provar o início daquela união estável. Mas não precisa ir no cartório para fazer? Se você quiser. Ah, né? se Que tem quiser. aquela legal, né? Que você faz é tipo uma declaração que vocês estão vivendo juntos, mas tem aquela que você não faz. E você tem que comprovar através de... Aí tem meios, né? A gente orienta fotos e tal, você comprova o dia do início daquela união. Aí, antigamente o pessoal dava prazo, hoje em dia não existe prazo. Existe que você prova que estão morando juntos, né? Então, o regime de separação, vamos dizer que seria considerado uma união estável, seria o parcial de bens, o que o casal adquiriu após aquela união, né? Seria o que respaldaria ali a separação dos dois. Então, assim, a gente tem que ser flexível em todas as situações, porque existe muita convivência hoje. Né? Hoje eu acho que a união estável E aí eu acho que por isso essa questão de cada um ter o seu advogado. Sim. Cada um buscar, Sim. até para finalizar um processo que naturalmente é dolorido, Sim. consensual ou não, né? Para cada um sair confortável, com menos dor possível. Sim. E com a certeza que seus direitos foram resguardados. Exato. Né? É mais leve para mais uma isso. coisa, não ser depois de um tempo, falar, por que eu não busquei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz? Por que eu não vi? Porque a gente já pode sair muitas vezes com por que deu errado? Sim. Nós mulheres, né, especialmente nesse nosso cérebro de que a culpa é nossa. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Né? Muitas vezes ainda perpetuando esse jeito de pensar. Então, acho que cada um com seu advogado para receber suas orientações e manter um processo amigável e respeitoso, acho que essa sua orientação é bem mais confortável. Sim, com certeza. Né? Porque aí, olha, falar de grana, o bicho pega, né, geralmente. Não, e tem pessoas que ocultam seus bens. Então, assim, tem N situações. Exatamente. E um advogado, ele tem ferramentas para que ele venha buscar se realmente o direito do outro está sendo resguardado. Tem pessoas de todos os tipos. É um trabalho de psicoeducação, até nisso, porque assim, quando a gente comunica, por exemplo, quando vamos falar de dinheiro, né? Quando tudo se desorganiza. Tá tudo ótimo, maravilhoso. Aí você vai falar de dinheiro, no bolso. Minha mãe dizia assim, você conhece alguém quando você se separa dela, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Bens. Você adquiriu bens após o casamento. Aquilo dali é 50-50. Né? Então, é separado a parte do marido e da esposa, do ex-marido e tal.
E aí, quando envolve filhos, a gente entra um quesito muito interessante, porque muitas vezes o casamento está acontecendo, aí, sei lá, depois de 4 anos de casados, resolvem ter filhos. E aquela moradia foi construída ao longo desses 4 anos, até que o casal se decidiu ter filhos. E o filho ou os filhos nasceram naquele lar. Então, é um lar muito de referência. Então, na hora do divórcio, esse lar vai ser seccionado, ele vai ser dividido. E aí entra o bem-estar emocional dos filhos, né? Que muitas vezes, dependendo da parte, né? A gente espera que isso não ocorra, que na hora da discussão, da divisão de bens, leve-se em consideração o bem-estar emocional das crianças. Né? E muitas vezes isso é totalmente atropelado. Isso é a maioria das vezes? Sim. Mas o que acontece? Como tem um órgão ali fiscalizador, né? Sim. Temos a guarda vidal, que é, né, a gente fala. Muitas vezes ali, para resguardar o direito emocional das crianças, aquele bem permanece, ele não é partilhado, os filhos permanecem ali, e quem vai fazer essa troca de ida ou não, essa, a gente fala, esse revezamento, vamos chamar assim. Exatamente, vão ser os pais, por causa mesmo? do psicológico dos filhos. Então, Excelente. assim, tudo vai ser observado, né? Hoje, a lei, a lei, ela vai modificar de acordo com a necessidade das pessoas. E por isso que muitas Então, por vezes isso dois que- advogados, às vezes, é Você Isso. acha que a advocacia ela está mais humanizada? Sim, com certeza. Eu também Me acho. parece, Sim. me E tem dá que essa tá. impressão. Tem que estar, porque antigamente era até o disquite, É. tinha aquele, né? Tinha a que- questão do adultério, né? Sim, Débora? a pessoa era Hoje em dia, penalizada, é. e quem buscava o divórcio era penalizado por isso. É. Então, assim, era muito rígido isso. Precisa muitas coisas ainda mudarem dentro do ordenamento jurídico? Precisa, mas tem evoluído. Tem tido Sim. dentro dos tribunais setores de conciliação, né? Sim. Então, assim, isso ameniza muito a situação. E eles já são profissionais, gente, eu falo assim, dentro do próprio judiciário, tem profissionais especializados para captar situações delicadas, que tem algo que está acontecendo ali naquela família. Entendeu? São profissionais realmente preparados para isso. A própria entrada da psicologia Sim. dentro do ambiente Sim. jurídico é uma prova dessa É isso. humanização. Busca já que tem aconteceu- algo errado ali. Já aconteceu de uma reversão, tipo, eu quero divórcio, depois a gente entender, depois de uma abordagem tanto do advogado quanto da psicologia, não, a gente equivocou. No meu caso, já vi. Não sei se Débora já Não, presenciou não peguei, isso. mas acontece. Uhum. Então, por isso, assim, a gente aborda, a pessoa vai te procurar e a gente tem que ter a certeza absoluta se a pessoa está querendo de fato se separar, ou está tendo alguma coerção, o que está envolvendo ali, o que está acontecendo. Mas, provavelmente, assim, numa conversa, a gente consegue buscar meios, né, para que a gente observe se tem algo acontecendo dentro daquele núcleo familiar, se é de fato o que Porque eles estão trazendo para nós, A né? psicologia, Davina, ela tem uma ação, assim, porque, assim, eu estou falando aqui de duas coisas, né? Uma coisa é o meu trabalho como psicóloga jurídica, sendo assistente ou perita. A outra coisa é como psicóloga clínica. E eu costumo dizer até para os meus alunos, né, de universidade, que, assim, quem atende criança necessariamente atende adulto, o contrário não é verdadeiro. Então, quando a clínica infanto-juvenil está atuante, ela vê todo o sistema que está por detrás daquela criança, a família, o casal, né? É extensiva ou nuclear a família. Então, quando a gente está num atendimento que a família me procura, olha, Ana, isso não é incomum, apesar das pessoas acharem que isso é mais raro do que não, mas não é incomum eu ser procurada por famílias que estão em processo de separação, não de divórcio. E aí eles pedem uma ajuda, né, profissional, no sentido de como tá trabalhando com os filhos, isso, e é nesse momento que eu entro para um resgate da relação. Então, quando eu vejo essa reversão, como você colocou, é nessa hora. Quando eles já chegam, o divórcio já deu a entrada, é mais raro isso se reverter. Aí eles já chegam assim, Ana, o divórcio já está em andamento e a gente gostaria de uma orientação com os nossos filhos. Aí é diferente, entendeu? Porque já bateu o martelo, né? E eu sempre questiono, essa decisão já é acertada, já está definitivo? Sim. E normalmente eu estou com o casal,
né, o ex-casal, né? Eles estão juntos, presentes, ainda morando na mesma casa, mas com o cuidado, com a cautela de como comunicar isso às crianças e aos adolescentes. Porque a gente se preocupa muito com as crianças e com os adolescentes, porque os adultos, é lógico que é também alvo de grande preocupação, mas eles refazem a vida com muita rapidez, né? Tanto o homem quanto a mulher, às vezes muito mais rápido o homem, né? Ou se já se reorganizou antes, né, do divórcio. Talvez seja um grande motivador. Em terapia de família, eu sempre pergunto se tem um terceiro, né? Porque quando o casal chega em crise, a última coisa que a gente quer é que tenha um terceiro, porque o terceiro traz um equívoco muito grande na relação dos dois. É difícil você resgatar uma relação quando já existe um terceiro, né? Então, eu sempre pergunto, e eu gosto sempre que eles sejam muito sinceros. Há um terceiro? Né? Sim. Que aí a gente já sabe da complexidade do caso. Agora, voltando aqui, a gente se preocupa com a criança porque o adulto ele se refaz rapidamente, apesar do sofrimento, apesar da divisão de bens e tudo. Mas, ou não. Agora, a criança não, ela ainda convive muito tempo naquele conflito. Né? Ela acaba sendo meio que elástico, né? O pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, né? E as famílias, às vezes. Os avós, né? Fazem, né? A alienação parental direto, né? Então, a criança fica meio que como aquela mulher elástica dos Incríveis, né? Puxa para cá, puxa para lá, e ela fica ali meio dividida, não sabe que tipo de constrangimento, às vezes casos de constrangimento. Então, a nossa preocupação grande são as crianças, né? Então, eu trago aqui essa discussão para a gente. Né? Nós, profissionais da área de saúde mental, né? De nós termos essa preocupação, porque essa criança ela vai ficar ali. E, ao contrário dos pais, que não vai se dividir em dois, a criança vai. Sim. E a criança não só se divide em dois, ela se divide em quatro, porque às vezes é uma parceira para um pai e um parceiro para a mãe, sim. Ou um parceiro para o pai, sim. E uma parceira para a mãe, que a gente já viu, e eu conheço casos assim. E ainda tem uma outra questão, um outro arranjo, eu Davina. vou nessa nova questão, novo arranjo, monitorando o nosso tempo. Tá. Então, você apresenta a sua questão e vai fechando que o nosso tempo está encerrando. Que são as famílias recasadas, né? Porque a gente tem casos de divórcio que passa anos e às vezes muitos anos mesmo, e os pares se reencontram e se recasam. Então, a gente tem famílias recasadas, a gente tem famílias homoafetivas. Então, assim, são vários arranjos. Então, é mais complexo até do que a gente imagina, porque a criança sai de um núcleo que ela cresceu vendo isso e, de repente, ela está em outro núcleo aqui e, obviamente, a matriz continua, porque o pai e a mãe continuam. Ainda que esse pai tenha formado uma família homoafetiva, e aí, imagina, depois de todo esse arranjo, aí depois volta o casal. Porque a cabeça das crianças fica sem um prumo, né? Isso a gente observa. Por isso que a gente, antes da martelada final, vou usar o termo até da Débora, a gente tenta ver o que é possível ser resgatado, né? Será que realmente é o fim? Aí a gente checa, né? O que está por detrás disso? Aí, dependendo de cada caso, a gente faz encaminhamentos pertinentes. Verdade, não é uma escolha da criança, né? Não. A gente não pode deixar aquele espírito de abandono que aconteça isso, é o que mais acontece, né? Ou a culpa é minha, por que isso aconteceu com meus pais? Então, isso é muito importante. Muito comum né? essa fala. Sim. E hoje a gente já vê o advogado com essa humanização, sim, por né? conta disso. Não é só o dinheiro, né? Muitas pessoas falam muito mal da categoria, infelizmente. Muitos advogados só visam o dinheiro e tal, a questão não é assim. A gente precisa analisar realmente a questão humanitária. A gente está lidando com o ser humano. Claro. Eu posso hoje estar lidando com uma situação ali com uma pessoa, amanhã pode ser eu naquela situação. Né? E como é que vai ser essa questão da empatia?
né? Sim. E isso acontece no nosso núcleo familiar. Às vezes não acontece contigo, mas você olha para o lado e está acontecendo com uma outra pessoa, né? Como é que vai se tornar aquele ser pequeno ali da relação que é o, né, o vulnerável? Como é que a gente vai tratar aquela criança ali? Então, não deixar chegar ao ponto da criança se sentir a culpada ou abandonada nessa situação. É o mais Exato, importante, né? Exato. Então, nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de empatia, né? E nós estamos falando de qualidade de vida, Sim. e nós estamos falando de saúde mental. Verdade. Então, assim, pais numa situação de crítica, de convivência conjugal e definição de divórcio, de rompimento de casamento, olhem para si enquanto como está a minha saúde mental, né? A gente cuida da gente para a gente poder cuidar do outro. Então essa é uma fala que a gente precisa estar relembrando e para evitar algumas das situações que foram bem colocadas pelas colegas hoje aqui. Então eu me despeço com esse lembrete para você que está nos ouvindo. Eu queria só fazer uma observação, uma sugestão, né? Tem um livro em terapia familiar que nós trabalhamos muito, eu queria sugerir para vocês, queria sugerir para o direito, para a psicologia, que é o Código de Ética Familiar, do Moisés Grossman. Ele traz vários aspectos, né? São códigos mesmo. O filho do primeiro casamento do seu marido não é seu filho, né? Não traia sexualmente seu marido. Então, ele traz vários códigos, né? É muito interessante. Então, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão do direito. Fala muito, né? É um livro muito gostoso de ler, muito prático, né? Eu vou depois mandar, vou colocar aqui, Código de Ética Familiar. Eu vou mandar para vocês a foto dele, porque meu celular desligou aqui, mas eu vou mandar para vocês. Eu tenho esse livro, é um livro que eu consulto muito. Então, assim, ele é muito prático, né? Eu queria, assim, me despedir, agradecer. Acho que as informações foram de uma riqueza. Muito obrigada, Débora, primeira vez aqui conosco. A Ana Paula a gente já conhece, né? Você está sendo aqui a nossa debutante, né? A nossa debutante é a Ana Paula, né? Está sendo batizada. Está sendo batizada, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Foi muito leve, muito bom. Nós vimos o lado do direito, um lado muito humanizado. E coloco à disposição nas minhas redes sociais, né? Fazendo um jabá, igual o pessoal fala, né? Nas minhas redes sociais, eu estou sempre postando informações para que venha ajudar o público. Então, vocês que estão hoje numa situação de conflito, né? Busquem informações, procurem um profissional realmente, assim, qualificado, que você tenha essa empatia, segurança de buscar os seus direitos, e tem muitas coisas relevantes nas redes sociais. Então, assim, eu me coloco... Vai estar aqui eu me coloco à disposição. A sua rede social vai estar na nossa publicação. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, meninas. Tchau, pessoal.